Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 204 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje regressamos da rubrica Biblioteca OCPCA, espaço reservado aos autores de livros sobre contabilidade e a apresentação destas obras. Hoje teremos a honra de apresentar as obras práticas contabilísticas, práticas de fiscalidade e cálculo financeiro, obras da autoria do contabilista Fernando Gonçalves. Os livros foram atualizados e chegam ao país em breve, mas já há muita expectativa, uma vez que as edições anteriores tiveram muita procura. Bom dia, professor Fernando Gonçalves, bem-vindo mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, e obrigado pelo convite. Bom dia, professor. Nós é que agradecemos a disponibilidade para estar aqui neste espaço durante uma hora a falarmos das suas obras que fazem parte do dia a dia dos membros OCPCA. Professor Fernando Gonçalves, vamos começar pelo livro mais procurado, Práticas Contabilísticas. Quando foi lançado pela primeira vez o livro, qual o público-alvo e o que o motivou a lançar o livro Práticas de Contabilidade? Já agora, quem o prefaciou? Este livro, Práticas Contabilísticas, foi publicado em 2009, foi elaborado por mim e pelo meu colega contabilista do BNA, ex-contabilista já reformado, Neves Manuel, e foi elaborado a pensar nos estudantes e contabilistas que se deparavam com grandes dificuldades na sua realidade cotidiana. Portanto, fizemos este trabalho para colmatar necessidades profissionais e académicas, tendo por objetivo a aplicação prática de conhecimentos. Para transmitir estes conceitos fundamentais, recorremos a factos reais da atualidade, de modo a tornar os temas mais simples e motivadores. Portanto, foi um trabalho elaborado para cobrir todas as contas do PGC, pelo menos um exercício por cada conta e sempre em T's, o tal símbolo do razão. O prefácio foi elaborado por nós, não pedimos a ninguém, portanto, se calhar foi um pecado nosso, né? Deveríamos ter falado com alguém, tantos contabilistas famosos que a gente conhece, né? Especialmente, de maneira que
foi isto que aconteceu, foi esta a razão da elaboração deste livro. Muito bem. Poderia, por favor, fazer um resumo da primeira edição do livro e quais são as atualizações feitas na edição recente que está prestes a chegar ao país? Pronto, este foi um livro elaborado, baseado na primeira parte teórica, uma introdução, os objetivos da contabilidade, as divisões da contabilidade, o património, o processo contabilístico e a normalização contabilística em Angola e as vantagens dessa normalização. Depois começámos por fazer exercícios seguindo o PGC, portanto começámos pela classe 1, exercícios sobre todas as contas, todas as classes, fizemos exercícios individualmente sobre todas as classes. Depois as alterações, também no final do livro tivemos um trabalho de fim de exercício, onde elaborámos um balancete de verificação, o balancete de regularização e o final, elaborando também a demonstração de resultados e o balanço. As alterações, uma vez que esgotou facilmente as edições, todas as edições esgotaram, ao longo, portanto também já passaram 12 anos, e as alterações foi especialmente para corrigir erros ortográficos ou mais erros da datilografia, e porque alterações não houve ao longo dos anos, exceto no imposto industrial, é que houve várias alterações, e atualmente a última revisão, portanto, foi em especial introduzir o IVA em todas as contas onde seria necessário e introduzimos também as contas de 34,5 do IVA. Portanto, foi nestes termos. Este foi o primeiro livro do professor. Em que ano começou a escrever, já agora? Eu comecei a escrever em 94, quando arranjei emprego no Instituto de Formação Bancária em Lisboa. Estavam a ser montados os IFBs em Moçambique e em Angola, e o primeiro trabalho que me aconteceu logo que cheguei ao Instituto de Formação Bancária foi elaborar o Manual de Contabilidade Geral para Moçambique. Depois, em 95, é também montado o IFA em Luanda, portanto eu cá tive que vir várias vezes, eu e outros colegas, e a mim houve uma tarefa do livro de contabilidade geral, não é um livro, mas um manual interno que é semelhante, o manual de contabilidade bancária e o manual de cálculo financeiro. Foram feitos estes manuais com a ajuda da contabilidade geral, portanto também foi com o Neves Manuel, da contabilidade bancária também, pois ele até era bancário, e no cálculo financeiro foi... Portanto, eu elaborava os livros e eles revisavam. Portanto, fizeram a revisão dos livros, foi o doutor Leão Pérez, Jorge Leão Pérez, é que revisou o livro de cálculo financeiro, portanto isto há 30 anos. Há muitos anos. 1994 estava eu a sair de casa para o primeiro emprego como operadora de caixa. Muitos anos. Muito bem, professor. Falámos das práticas contabilísticas, vamos agora passar para o segundo livro, sobre fiscalidade. Quando foi lançado pela primeira vez, qual o público-alvo e o que motivou a lançar o livro sobre práticas de fiscalidade? Quantos exemplares teve a edição anterior? Já está esgotada a edição anterior ou ainda tem alguns? Se tem, onde é que se pode comprar as edições anteriores de práticas de fiscalidade? Fiscalidade começou, até foi por sugestão de um colega meu na KPMG, portanto já estava aqui em Luanda também em 2009, e havia lá um colega meu que era o responsável, um rapaz novo, angolano, chamava-se Luzolo, ainda se deve chamar com certeza, portanto ele desafiou-me, vamos fazer um livro de fiscalidade. E eu disse, vamos sim senhor, vamos a isso. Então decidimos fazer um livro de fiscalidade, depois começámos por decidir quem é que ficava com o quê, então dividimos os impostos ao meio, mais ou menos foi nesses termos. Pronto, eu comecei a dedicar-me ao livro de fiscalidade, e ele também. Passado algum tempo ele liga-me a dizer, Fernando, eu não posso fazer o livro porque agora fui contratado pela Chevron, vou para os Estados Unidos e eu não tenho tempo e não me quero meter nisso para não entrar com algum problema. E eu disse, eu antes pelo contrário, eu penso que se fizeres um livro até será bom para ti e para nós. Tu é nova entidade patronal, até poderá aceitar, portanto até deve ficar contente por isso. Mas não, ele desistiu, portanto tínhamos começado a fazer os livros e eu continuei e pronto, ele devolveu uma parte que já tinha elaborado. Portanto, eu lá continuei, acabei o livro e em 2009 foi publicado pela Texto Editores.
Foi um livro que também teve muita saída, não teve tanta saída como Práticas, portanto Práticas deve ter vendido cerca de 30 mil e a Fiscalidade, pelas minhas contas, deve ser vendido aí 15 mil unidades, mais ou menos ao longo dos anos. Há dias passei numa livraria que é a Livraria Magas, na Rua da Samba, e ainda lá tinha 3 livros. Só que estão desatualizados, portanto a alteração foi em 2017 e portanto essa alteração está desatualizadíssima, não é? Portanto eu penso que as pessoas devem esperar pela nova edição que deve estar a chegar. Pois é, mas em resumo, professor, podia fazer aqui então um resumo do livro de Fiscalidade, explicar por favor as diferenças entre a edição anterior e a edição que está a caminho de Angola? Pois este é um livro que trata imposto por imposto, temos inicialmente umas primeiras noções sobre fiscalidade, tipos de impostos, depois fases do imposto e depois fizemos imposto a imposto. Portanto, começámos pelo IRT, uma linguagem, portanto, um bocado teórico, de decifrar o código do IRT, e depois terminava com exercícios sobre o IRT, portanto, várias alternativas de exercícios, tanto nos trabalhadores por conta própria, como também com os trabalhadores por conta de outrem. Juntámos a isto também a Segurança Social, depois tratamos do imposto industrial, portanto também uma parte teórica e uma parte prática, em especial a modelo 1, portanto exercícios sobre a modelo 1, de maneira a entendermos bem o código. Depois, seguidamente, temos o imposto predial, também uma parte teórica e vários exercícios sobre o imposto predial. Todos estes exercícios são feitos com a ajuda dos TEs. O livro inicialmente chamava-se Fiscalidade para Contabilistas, porque eu pensava que os juristas não aderiam e afinal aderiram. Portanto, muito jurista comprou o livro, mas houve uma certa relutância em relação aos TEs porque não estavam a entender a razão daquilo. Depois a seguir temos o IAC, também hoje usado, entrou bastante em vigor, aliás sempre esteve em vigor, mas agora é que está mais rigorosa a situação em relação a este imposto e também vários exercícios sobre onde é aplicado o IAC. O inicial ainda tinha o imposto de consumo, mas foi substituído pelo IVA, portanto a nova versão, a nova edição vem, até deve ter aumentado bastante porque o IVA tem muita situação nova, também a parte teórica sobre o código e depois bastantes exercícios sobre as várias situações da aplicação do IVA. O imposto de selo também tratámos inicialmente pelas questões mais teóricas, como a caracterização, a incidência, as isenções e, constantemente, exercícios sobre o imposto de selo. Depois temos as atividades diamantíferas e as petrolíferas, portanto impostos ligeiramente diferente do que estávamos habituados na contabilidade empresarial, né? Mas há muitas empresas a regularem-se por esta situação, em especial cerca de 10 ou 20 empresas nacionais e internacionais que trabalham, portanto, neste ambiente e foi necessário, portanto, fazer aqui algumas situações, tanto sobre os vários impostos das petrolíferas, como o royalty, PIT, taxa de superfície, contribuição para a formação dos quadros angolanos e ainda o imposto de transação do petróleo que é só na cabina Golfo, ou no bloco 0. Portanto, foi baseado nestes impostos que foi elaborado o livro, portanto, o livro mais ou menos é nos mesmos termos, apenas substituímos o imposto de consumo pelo IVA e, claro, houve muitas alterações ao longo destes anos, portanto, bem aí atualizado. Muito bem. Professora, há muitos contabilistas que não têm sensibilidade fiscal e há uns até que dizem assim, eu sou contabilista e não sou fiscalista e não tenho que meter com isso, mas também há aqueles que mesmo não têm desta sensibilidade fiscal, esforçam-se e vão à procura das matérias que é para estarem a par e hoje cada vez mais a fiscalidade está aí por cima da contabilidade e não quer saber e a romper inclusive com muitos princípios contabilísticos e que ficamos assim assustados, depois temos que nos posicionar e separar as águas, não é? Espera aí, em primeiro momento é a contabilidade,
Contabilidade. Agora, se esse procedimento contabilístico tem um tratamento diferenciado em sede da fiscalidade, é outra conversa. Então, vamos nos posicionar naqueles membros que precisam mesmo de perceber muita, mas muita coisa em sede da fiscalidade. Este seu livro ajuda estes membros. Quem tem este livro ou quem comprar este livro vai ver a sua vida em sede de fiscalidade resolvida. Ou é aquele livro com linguagem muito técnica, aquela complexidade dos códigos, e quem for ler vai ficar na mesma? Não, nada disso. Este livro, aliás, a prova anterior foi, até agora, se o livro se vende tão bem, eu ouço tanto bons comentários sobre os meus 2 livros, portanto, todos eles, desde o primeiro dia, foram virados para contabilistas com contabilidade, com fiscalidade. Portanto, todos os livros, todos os exercícios que eu faço, é de contabilidade, mas tem sempre lá qualquer coisa de retenções. Portanto, todos os exercícios onde há retenções obrigatórias, eu não me esqueci, utilizei em todos os exercícios. Por exemplo, na antiga Lei 7, eu lembro perfeitamente, já naquela altura, apesar de ninguém ligar à Lei 7, que era o que eu sentia aí, quando os meus alunos diziam isso é falso, isso não existe em Angola, e eu dizia isto é mesmo Angola, é a Lei 7/97. Portanto, eu sempre preparei os livros baseado na fiscalidade, portanto, em todas as situações onde há retenções, como era o caso do predial, que houve retenções, era o caso dos serviços, das profissões liberais, do IAC na distribuição de lucros ou de juros. Portanto, eu sempre tive em consideração a questão fiscal, porque nunca entendi como é que era possível. Eu também aprendi na escola, em miúdo, que só me ensinaram contabilidade. Mais tarde é que eu senti que havia a fiscalidade à mistura, portanto, mas eu, desde que comecei a lecionar ou a ensinar, sempre tive a preocupação dos impostos, porque não entendia que uma pessoa vai para uma empresa, sabe contabilidade, mas depois não sabe os impostos e as contas, o contabilista ou a empresa ia sofrer, como está a sofrer atualmente, porque muitas empresas não fazem retenções hoje em dia. Pois é, muito bem. E aqui o professor fala da Lei 7/97. A Lei 7/97 para mim é uma lei tanto. É a lei que trazia 2 taxas de retenção na fonte. Para a prestação de serviço normal 5,25 e para a construção civil 3,5. Exatamente. Lei 7/97, uma famosa lei que andou connosco muitos anos. Já agora, professor, durante quanto tempo esta Lei 7/97 ficou connosco até que ano? Até 2015, só ver quando alterou o Código de Imposto Industrial, não é? Pois é. Até a altura em que sai a Lei 18 e 19/14. Exato. Ainda em foi janeiro de usado... 2015 entrou em vigor. Em 2015 entrou em vigor, exatamente, ainda foi usado até 31 de dezembro de 2014. A Lei 7/97, a famosa Lei 7/97. O que eu sofri com essa lei? O que eu sofri? Qual era o problema com esta lei? O problema é que eu vou para Cabinda. O primeiro trabalho que eu arranjei em Angola foi em Cabinda. Vou para Cabinda, chego lá, começo a ler os códigos angolanos, aparece-me a Lei 7, que era uma lei pequena, só tinha 2 ou 3 páginas. Eu lia e relia, isto é sobre o serviço de gestão. E a confusão que era gestão. O pessoal das limpezas era gestão, o pessoal da segurança era gestão, de maneira que depois de conversar com muita gente, mas a maior parte das pessoas não sabiam. Eu estava em Cabinda isolado, telefonava para Luanda, para os amigos em Luanda e ninguém me respondia, ninguém sabia o que era. Isso é falso, isso não existe. É verdade, essa lei está aqui, está em vigor. E eu lia e relia. Pronto, finalmente com esta lei de 2014 resolvemos a situação e está lá tudo definido, portanto já não há o problema que houve na altura da gente fazer ou não a retenção. Pois é, a famosa Lei 7/97, ainda bem que o professor escreveu a volta da Lei 7/97 e todos os impostos que estavam em vigor já desta lei e foi então corrigido. Qual era o problema com os juristas com relação ao livro da fiscalidade, para além de encontrarem os textos? Também foi útil para eles, não foi? Reclamaram muito
muito? Aliás, eu acho que já não compram o meu livro, penso eu, porque eles queriam discutir o assunto. Enquanto eu digo, a lei diz isto e isto, e agora aparece o exercício e pratico e faço o exemplo e resolvo. Eles não, eles querem saber a razão, constantemente a razão, porque é que é assim. É essas dificuldades que eu tenho com os juristas, porque eu leio a lei, entendo, damos um exemplo, resolve-se. E penso que está certo, não é? A resolução, pelo menos nunca ninguém disse que eu estava errado em qualquer desses exercícios. Mas os juristas diziam que aquilo não fazia falta. O que faz falta é discutir, concorda ou não concorda com isto? E eu disse, eu não tenho que concordar, como é que diz no fim dos decretos? Diz lá, Presidente da República, cumpra-se, não é? Exatamente. Eu, portanto, não tinha nada que discutir se estava ou não estava certo, portanto, eu passava um bocado à frente. Eu vejo aí os meus colegas atuais que escrevem sobre fiscalidade, escrevem mais teoricamente e talvez até prefiram esses livros, não é? Portanto, dos colegas que estão aí a fazer livros, caso do Dr. Adilson, caso do Dr. Novella, do Dr. Ribeiro, Oswaldo Macaia, portanto, essas pessoas que escreveram, eu acho que esses livros de fiscalidade até estão mais virados para eles do que para nós, penso eu. Muito bem, mas o professor dizia que o livro Práticas de Fiscalidade tinha o título que depois teve que alterar, Práticas de Contabilidade para Contabilistas. Inicialmente era esse o nome, mas depois começaram a dizer, então agora vai ter que fazer um para juristas ou para outros. Não, e as pessoas depois tinham um certo desconforto, então olha, apaguei para contabilistas, ficou simplesmente fiscalidade. Não sei qual é a reação, nunca mais ouvi comentários, mas... Acho que a reação foi boa, a palavra contabilista estava a afugentar os demais, assim ficou melhor. Ou deviam pensar, para contabilista vamos encontrar balanço, vamos encontrar demonstração de resultados e nós não estamos para perceber estes números todos. Mas eu tenho agora uma curiosidade, professora, tanto nas práticas contabilísticas como nas de fiscalidade, o professor eternizou os T's. Mantém a regra, sempre usa os T's nos seus livros, nos casos práticos. É comum nós encontrarmos em alguns livros tabelas com coluna débito, coluna crédito, a coluna da distribuição, a coluna da conta. Não, eu só uso o T, nunca usei mais nada. Nunca usamos outra linguagem. Até no livro que eu tinha com o doutor Júlio Sampaio, também usámos sempre os T's, portanto aquilo é que era a nossa marca, né? Aliás, uma altura que as pessoas, os alunos já me chamavam o Mr. T ou Mr. T, né? Andava constantemente com os T's no quadro ou com os T's nos livros e assim ficou, né? Eu já vou ficar com essa cábula. Quando pensar em escrever qualquer coisa, também vou eternizar os T's do professor Fernando Gonçalves, que é Mr. X, que é Mr. T. Há muita gente que usa os T's, e aliás, eu tenho agora os meus colegas, que agora na minha escola, portanto a escola já não é só minha, já tenho 3 sócios angolanos, e eles também usam os T's, portanto eu não lhes impus nada, eles assistiram às minhas aulas, ficaram, hoje dão formação como eu, aliás, eles é que dão praticamente, eu já não dou, e eles também, eu passo pela sala de aula, eu vejo, agora com o sistema das câmaras também vejo como é que aquilo está a funcionar, e lá estão eles também a usar o T. Acho que os T's ainda é a melhor forma de se tentar perceber a contabilidade, e eu vou agora aproveitar para partilhar aqui uma situação que aconteceu numa universidade. O curso que eu estava a fazer, tínhamos um professor de contabilidade e nós não estávamos nada satisfeitos com as aulas do professor, porque queríamos ver situações básicas do dia a dia da contabilidade e não víamos nas matérias, era muita teoria. Então era a delegada da sala, um belo dia fui-me queixar ao diretor do curso e quando chega o diretor do curso, o meu drama foi: diretor, nós estamos muito mal, já passaram X meses da aula, nunca vimos um T no quadro. Isto é sério? Sim, nunca vimos um T. Eu só queria ver o T no quadro, professor Fernando Gonçalves. Tudo que eu queria naquelas lições, nos sumários de contabilidade, era que um dia o professor chegasse, escrevesse lá no quadro: olha, vamos começar a ver então os T's do razão. Nenhum T, nunca tivemos. Eu fiquei tão frustrada, não quis acreditar. Tanto é que por conta
disse que depois vimos o professor substituído, foi mesmo substituído, porque naquela linha, naquele nível, nós precisávamos de alguém que descesse um bocadinho. Eu até tive cuidado de dizer, o professor sabe muito, nós identificamos que ele sabe muito, mas ainda não é para o nosso nível, nós precisamos de recuar um bocadinho, perceber tudo e é dentro dos testes. Eu sinto que é muito difícil, por exemplo, fazer uma reconciliação sem o T. Reconciliar um cliente ou um fornecedor. Se a gente não tiver ali atenção a isto tudo, por essas tais colunas, a gente, se houver muitos movimentos, não conseguimos reconciliar, não sabemos se aqueles resultados estão certos, nos clientes e nos fornecedores. Portanto, eu acho que eu pego muitas vezes num papel com um T quando estou com problemas desses, ou alguém me aparece ali que não consegue acertar, fazemos logo um T. Penso que é a melhor solução. É a melhor solução para tentar perceber as partidas dobradas, né? O débito, claro. O crédito, e que depois tem que estar saldado, e quando não salda, o que é que está-se a passar? Exatamente. Vamos agora falar do livro sobre o cálculo financeiro. Caro ouvinte, já viram o professor Fernando Gonçalves? Só estávamos na contabilidade, saímos para a fiscalidade, e agora, de repente, cálculo financeiro? É um contabilista de mão cheia. E tenho em cima da mesa, quase há 10 anos, um livro de análise financeira, mas esse não consegue sair. Está aqui em cima da mesa, de vez em quando lembro, mas não consigo terminá-lo. Olha, por acaso ainda ontem ou anteontem tinha lá um estudante no curso básico, tem lá 2 cursos, tenho o básico e o sénior. E um estudante do curso básico vem ter comigo e diz, professor, porquê é que o balanço agora está numa folha A4? Por cima está o ativo e o capital próprio passivo está por baixo. Eu tinha a ideia que era na horizontal, um ao lado do outro. E ele vem-me com esta questão. E eu disse, eu penso que terá a ver com a impressão dos cadernos, porque agora tudo é em folhas A4. Não conseguimos pôr uma coisa ao lado da outra, a não ser que a gente tome uma página, ponha na horizontal. Portanto, a razão, como os cadernos estão todos com o formato das folhas A4, todos os cadernos, todos os relatórios, portanto é essa a razão, um a seguir ao outro. Mas é que se fosse ao lado a gente entendia melhor. Cortas a página ao meio, pões uma ao lado da outra e depois começas a fazer análise financeira. Começas a comparar os 2 membros do balanço, ou a parte de cima do balanço e a parte de baixo, portanto a estrutura corrente e a estrutura não corrente, e assim é mais fácil de entender a análise financeira quando se olha para um balanço. E com relação a este livro, professora, quando é que foi lançado pela primeira vez? Portanto, foi lançado em 2016. E o que é que o motivou a escrever o livro sobre o cálculo financeiro? Bom, eu também fui bancário, né? Formador do IFBA durante vários anos, uma das disciplinas era o cálculo financeiro, e que para mim já estava no automático, aqueles exercícios todos, né? Portanto, aquilo praticamente pouca teoria, muita matemática. E então eu comecei a ver que os bancários não tinham por onde estudar, fazer contas, fazer os cálculos aos juros, às rendas, e então comecei a pensar nessa situação. Entretanto, também estudantes da área da gestão não encontrava livros à venda aí nas livrarias. E também foi mais ou menos alguém que me disse, um livro de cálculo financeiro faz falta aqui. E eu, como eu tinha isto do cálculo financeiro mais ou menos também, o cálculo financeiro até tornou-se mais fácil, porque já era o sistema português e angolano é igual. Portanto, é tudo semelhante, a única coisa que mudava, portanto, eram as taxas do imposto, que eu também fiz isto a contar com as taxas de impostos em vigor em Angola, e foi essa a razão que me levou, porque não encontrava venda em lado nenhum, e eu via muitos estudantes sempre com manuais, que nem eram bem manuais, eram as aulas copiadas da faculdade, e depois até via aí alunos a vender, que eu achei interessante, estavam a vender as aulas gravadas ou escritas à mão das faculdades, e eu disse, então vou fazer em um livro para ver se tem algum mercado. Portanto, era uma boa maneira até de passar o tempo também, já que estavam esses livros, 4 livros cá fora, eram 3, este foi o 4º livro, portanto eu dediquei-me, mas olha, até foi dos livros mais fáceis de fazer, onde perdi menos tempo. Já agora o professor pode fazer um resumo dos temas que nós podemos encontrar no livro Cálculo Financeiro. E ainda à venda, ainda podemos encontrar o livro? Pois, também está esgotado, pronto, mas também já foi revisto porque a maior parte das situações que havia aqui era de imposto de selo que foram substituídas pelo IVA, em alguns casos. E então aproveitei o momento, esperei, fiz todos ao mesmo tempo nesta fase, o ano passado, portanto, para os substituir, logo que eles venderam tudo, não é? Portanto, este livro começa pelo
uma pequena introdução, começa pelo juros simples. Professora, vamos mesmo parar aqui um bocadinho pelos juros simples. Eu vou só chamar o intervalo e já voltamos à conversa, está bem? Ok. Peço desculpa interromper. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que está no ar a rubrica Biblioteca CPCA, no programa Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o professor Fernando Gonçalves. Ele é autor de várias obras que nós, os profissionais do CPCA, precisamos de ter por cima da mesa para consulta permanente. É o momento de intervalo e voltamos já a continuar a nossa conversa, e desta feita já dentro do livro sobre o cálculo financeiro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 204 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio o professor Fernando Gonçalves, ele que é autor de várias obras sobre a nossa profissão. Já falámos das práticas contabilísticas, práticas de fiscalidade. Agora estamos a detalhar, em resumo, o que é que vamos encontrar no livro sobre o cálculo financeiro. Também tem um livro sobre o cálculo financeiro e o professor já começava por mencionar que podemos encontrar juros simples, mas o que é, professor? Por favor, tenha a bondade de continuar. Depois temos um segundo capítulo que trata da capitalização, também em regime de juros simples ou de composto. Outro capítulo seguinte sobre a atualização ou desconto, portanto o desconto por dentro e o desconto por fora nos juros simples e os juros compostos. E depois aqui uma breve exercício sobre os títulos do Banco Central, os TBCs, que agora está a reduzir, portanto está em desuso, mas temos os bilhetes do Tesouro, os títulos do Tesouro. Depois temos outro capítulo sobre as relações de taxas de juros, portanto taxas efetivas, taxas nominais, taxas equivalentes, taxas proporcionais. Outro capítulo seguinte sobre o método de cálculo de juros, portanto o método hamburguês, portanto que é o método usado aí pela banca angolana para calcular os juros. O método indireto, que a banca angolana utiliza também para calcular os salários dos seus clientes. Depois as contas de crédito bancário, os clientes vão aos bancos pedir dinheiro emprestado, como o mútuo, a conta de empréstimo, a conta corrente calcionada, o descoberto autorizado, as letras, que nunca chegou a entrar em vigor. Ela está criada a lei da letra, mas não é habitual, não foi usual, portanto os bancos nunca se serviram desta modalidade. Portanto, e todos estes casos, portanto, vemos os impostos que incidem sobre esta situação e as comissões. Depois também temos um capítulo sobre a equivalência de capitais, tratamos dos capitais equivalentes, do capital comum, da taxa interna de capitalização. Depois um capítulo também sobre as rendas. E uma novidade, temos aqui também o leasing e o factoring, que entrou em vigor há meia dúzia de anos também em Angola, também há legislação sobre isto, que também trata destes casos na contabilidade geral, ou nas práticas contabilísticas também, apesar de ter lá os cálculos, também tenha lá a contabilização disto. E as obrigações, em especial as obrigações do Tesouro
e os respectivos impostos, e em alguns casos até estão isentos de impostos. Portanto, é sobre esta situação que eu elaborei o livro de cálculo financeiro. Muito bem. É muito usado só pelos funcionários bancários. Quem é o público-alvo, professora? São os estudantes. São os estudantes de gestão, os de cálculo financeiro, os de matemática financeira, são eles que adquirem este livro. Os bancários hoje já não têm essa preocupação. Um bancário hoje já não faz contas, nem é contabilista, porque agora está tudo automatizado nos bancos. Carrega no botão, a contabilidade é feita. Carrega no botão, a renda, o cálculo da renda mensal, do empréstimo, é automático. Portanto, os bancários já nem querem saber disso. Os bancários sabem qual é a taxa, introduzem a taxa e a máquina, já está a taxa lá dentro, mas diz ao cliente que a taxa é X, ou por outras palavras, se calhar já nem dizem ao cliente, olha, fica a pagar tanto, porque carregam na tecla do computador e a máquina faz. Portanto, os bancários não ligam muito a isto. Agora, quem precisa disto são os estudantes da área da contabilidade, da gestão, da economia, portanto, eles é que precisam deste livro. Professor, qual é a previsão do lançamento dos livros? Vamos ter todos práticas de contabilidade, fiscalidade e atualização do cálculo financeiro também? Exato, vêm os três juntos, estão os três juntos. Portanto, a última comunicação que eu tenho aqui no e-mail é que saíam da gráfica no dia 8 de novembro. Portanto, se eles se contaram a verdade, eles já devem estar no barco, penso eu, ou no avião, não é? É provável que já cá esteja, penso eu, mas eu vou entrar em contato com eles para ver o que é que eles me têm para dizer, né? Vou tentar saber alguma coisa. E que constrangimentos verificou na produção e transporte do livro? Muitos constrangimentos? Eu acho que não, porque o constrangimento maior que me contaram foi o pagamento, ou seja, a transferência do dinheiro de Angola para Portugal. Portanto, é preciso autorização para transferir o dinheiro, para pagar ou para mandar fazer, e era sempre a resposta que eu tinha, porque eu entreguei os livros logo a seguir ao AGE de 2021, nos primeiros dias de fevereiro eu entreguei os livros e a resposta que me davam, passado um mês ou 2 ou 3, era que estava difícil a transferência. Passado uns tempos, olha, transferências, portanto já está pago e agora não há papel em Portugal. Pior ainda, demora 8 semanas a chegar o papel. E eu também me admirei como é que não há papel, não é? Mas pronto, a última resposta é que no dia 8 de novembro saía da gráfica. Mas fica muito caro fazer ele completo cá em Luanda? Olha, eu penso, na altura diziam que era mais barato lá, em Lisboa. Agora, eu penso, da maneira que eu vejo esta situação com as importações, devido à situação cambial, eu penso que agora é muito mais barato cá, porque tudo o que se produz aqui é muito mais barato do que as coisas importadas. Portanto, eu não vejo qual é a razão deles continuarem nesse sistema. Portanto, eu também não tenho ali voz ativa, aliás, nenhuma voz. Eu faço-lhes a transferência aqui por e-mail e claro que eu não me quero meter nesta situação, também não tenho estrutura nem vontade de andar aí dedicar-me às vendas, não é? Portanto, eu entreguei à editora, aliás, até temos um contrato já antigo, ainda do tempo do Dr. Júlio Sampaio, foi assinado nessa altura e o contrato mantém-se. Claro que o contrato também era só por 6 anos mas eu não tenho estrutura nem vontade de meter nessa atividade comercial, nem de produção. Muito bem. Não tenho conhecimentos, não sei. Muito bem, mas professor, e o lançamento, quando é que deve acontecer? Pronto, a chegar aqui só no próximo ano. Espero que chegue ainda este ano, espero, não é? Mas não sei quando é que vai acontecer e depois eles também não têm esse hábito, não informam, não é? Eles não me informam. Aliás, o primeiro livro, Práticas Contabilísticas, foi o primeiro quando eu, em 2009, estava a dar uma aula no IFBA, na Baixa de Luanda, e aparece um aluno no intervalo com este livro. Eu olhei para o livro, eu nem sabia a cor nem nada, mas olha, mas isto é meu, está a ver? Eles nem me informaram que tenho um livro à venda, que estava a acabar. Isto já há 10 anos atrás, portanto, e a partir dali eles mandam vir ou fazem, a uma altura, quando eu dizia a eles não façam nada, porque isto agora há atualizações fiscais. Mas muitas vezes eles acabavam-se, mandavam fazer mais uma remessa e eu nem tinha conhecimento, portanto eles à partida nem me informam, não é? Portanto eu não estou a ver nenhuma cerimónia nem a programar nada para esse efeito porque provavelmente não vai acontecer, não é? Mas devia acontecer, que é para nós tomarmos conhecimento ou pelo menos avisarem eu aviso. O professor nos vai avisar que os livros já chegaram e que estão à venda.
A partir desse momento que chegar, portanto, eu penso que serei avisado, de qualquer maneira eu aviso, portanto, pelas redes sociais, pelos e-mails, eu quando tenho os cursos aviso muita gente que vai começar o curso X ou Y, e com os livros, porque eu vejo a procura é enorme, e eu vou avisar toda a gente. E, portanto, há aí lojas, há aí livrarias que, em especial a livraria Magas, ainda hoje me ligou uma livraria, ver quando é que chegavam os livros, e eu disse, olha, contacta-te esta editora porque eles é que sabem, porque eu não sei, o senhor como é cliente deles, digo para eles que eles é que sabem mais que eu, né? Mas pronto, à partida vou avisar toda a gente, né? Muito bem. Pois é, e aqui a banca comercial, por favor, tenham sensibilidade sobre essas matérias. Livros de contabilidade, fiscalidade, cálculo financeiro, é material muito importante para nós, para os estudantes, para os trabalhadores, para os departamentos de contabilidade, de fiscalidade, precisamos destes livros. Então, quando surge uma solicitação de transferência para se pagar as várias edições que podem estar a solicitar, devem dar prioridade zero, pelo amor de Deus, tenham esta sensibilidade. São livros que nós precisamos muito e nós estamos numa profissão que nos obriga a estudar todos os dias. Temos que ter alguma coisa ligada à fiscalidade, ligada à contabilidade e outras matérias. Recursos humanos também entra, lei das sociedades comerciais, assim, tudo que alimenta a contabilidade é de caráter obrigatório, nós estamos a ler, nós estamos a procurar material de consulta constante. Muito bem. Todos os livros, tudo que é cultura, a banca devia estar a pôr em primeira linha, não é? Tal e qual como põe para a alimentação, não é? Devia estar numa primeira linha para não adiar, agora estar um ano à espera só porque os livros... E depois isto não é assim grande valor, 1000 livros, 2000 livros, não é um valor assim tão elevado que os bancos não. Pois é. E eu agora faço assim um cenário, priorizam, por exemplo, divisas para férias e não priorizam para livros. Ver como é que é um contraste que não combina, banca comercial, muita atenção, por favor, nós precisamos dos livros. Eu acredito que a alimentação, os medicamentos estarão em primeiro plano, mas os livros não podem pôr os livros depois se calhar das bebidas, não é? Podem pôr o livro depois de viagens de lazer. Exatamente. Não pode. É estranho, não é? Mas pelo menos era isso que me diziam, não é? Pois é, tanto tempo, quase um ano. É que nessa de transferem e não transferem, quase um ano. Pois foi, em fevereiro até agora, princípio de fevereiro até hoje. Ainda não chegou, aliás. Ainda não chegou, daqui a dias estamos já em 2022 e os livros estão a chegar um ano depois. É mesmo. Mesmo estranho. Quando fazem tanta falta, quando têm a venda garantida, quando há tanta necessidade na escola. Tanta necessidade, exatamente, tanta necessidade. E agora nós a fazemos o programa, já está muita gente interessada nessas obras. Pelo resumo que o professor esteve aqui a fazer, é interessante que esses livros estejam por cima das nossas mesas de trabalho. Professor, como avalia a produção de livros de contabilidade em Angola e que conselhos deixa aos contabilistas e peritos para que hajam cada vez mais livros sobre contabilidade? Pois eu acho que grande parte desses contabilistas, e há bons contabilistas, eu vejo o meu dia a dia, e muita gente a saber contabilidade e que poderiam perder algum tempo. Aliás, nem é perder. Às vezes eu começo a pensar, a gente sai do local de trabalho às 18 horas, o que é que vamos fazer até outro dia de manhã, não é? Mas pelo menos muita gente vai para casa descansar, vão pôr-se em frente à televisão, mas eu acho que muito desta gente deveria começar a pensar em fazer livros também nestas áreas e noutras, mas nestas áreas, porque quando eu vou às lojas, e eu gosto muito de ir às livrarias, e não vejo nada à venda. Eu sei que houve aí umas vendas de fiscalidade, portanto há aí meia dúzia de pessoas que fizeram livro de fiscalidade, mas acho que deveria haver mais gente também a dedicar-se a isso. Na contabilidade também é mais ou menos os mesmos livros, tais meia dúzia de livros, aí realço o livro do Dr. Rui Almeida e do Dr. Sabino, os do Dr. José Luís Magro também, Dr. Rui Santos, portanto são livros interessantes, do meu ponto de vista são superiores aos meus,
meus, mas o meu mercado, o meu objetivo foi outro quando eu pus-me a pôr estes livros práticos, mas também louvo a atitude que eles fizeram e dedicaram bastante a isto. Portanto, eu acho que grande parte desta juventude, e há aí jovens, e passam ali para a minha escola excelentes jovens, que alguns dizem que se vão dedicar a isso, mas o certo é que vão-se embora, desaparecem, deixo de os ver e os livros não os vejo, mas eu acho que era até um bom passatempo, porque eu lembro quando eu comecei com estes livros, eu pensava, o que é que eu vou fazer? E comecei a pensar, vou tirar um mestrado, vou tirar um doutoramento à distância, e depois surgiu o tal Losolo que me aconselhou a fazer livro. Começou pela fiscalidade e pronto, e a ele é que eu estou eternamente grato, porque ele é que fez com que eu me virasse para esta situação, que deu algum dinheiro nos primeiros anos, deu dinheiro, ultimamente já não dava dinheiro. A ver, o livro do IVA eu fartei-me de vender, vendemos praticamente 2.000 livros num mês, do livro do IVA, e resultados não vi praticamente, está a ver? Mas pronto, mas foi uma boa solução para a minha vida, dedicar-me aos livros, portanto, nestes últimos 10 ou 15 anos. Muito bem, professora. Se tivesse que recomendar 5 livros de leitura obrigatória para os contabilistas, quais seriam e porquê? O livro que está aí na ordem do Dr. Rui Almeida, que fez com o Dr. Sabino e mais 2 ou 3 pessoas, é excelente esse livro. Eu gosto muito daquele livro. Aquele livro é grande, portanto são 2 manuais, são 2 livros, portanto eu acho que ali qualquer pessoa tira as dúvidas todas. Portanto é um livro excelente. O livro do Dr. Zé Luís Magro é um livro também grande, portanto os meus são mais pequenos, mas pronto, ele não usa os T's, usa mais as tais colunas para as contas e para os valores, mas também é um livro bastante bom. Dr. Rui Santos também é um livro que eu gosto, também tenho cá os 3 em casa, portanto já os li, eu li-os logo assim de repente, mas depois passou-me, mas portanto são livros excelentes que abordam as situações todas que existem em Angola também, não vão tanto aos factos reais como eu vão mais um bocado à literatura contabilística, portanto livros mais teóricos, o Dr. Rui Santos e o Dr. Zé Luís Magro, e até o de Rui Almeida também tem um bocado de teoria. Mas são 3 livros que eu gosto, que eu conheço. Agora, os outros, não estou-me a lembrar dos outros livros que há aí de contabilidade. Acho que há um vermelho ou 2, mas não estou certo já na situação. Portanto, estes 3, no meu ponto de vista, aconselho-os vivamente a qualquer pessoa. Portanto, os meus livros, apesar de serem demasiado práticos, tento que falta ali um bocado de literatura contabilística. Mas eu sinto que este mercado não quer estudar, quer resolver os problemas que tem em frente da mesa, né? Está na escola, tem que fazer o teste e passarem, está na empresa, tem lá o papel em cima da mesa, não pode ter lá pendente, tem que arranjar a solução e pega no meu livro e está resolvido. Se for ler o livro destes parceiros, acho que ficam com mais cultura geral sobre a contabilidade. Portanto, eu aconselho vivamente os 3. Muito bem. E que recomendações o professor quer deixar para os estudantes de contabilidade, para os membros do CPCA e para os leitores no geral das suas obras? Pois, o que eu recomendo, pronto, continuem a estudar, esforcem-se, aprendam contabilidade. A contabilidade foi uma profissão que no passado deu muito emprego, eu próprio empreguei muita gente há cerca de 10 anos, até à queda do petróleo, né? Até 2014 antes eu empreguei muita gente, nas empresas de contabilidade, nas empresas de auditoria, eu empreguei grande parte dos meus alunos, mas hoje é muito difícil, mas de vez em quando lá aparece um caso ou outro, portanto, e as pessoas têm que se dedicar ao estudo, porque a contabilidade é uma profissão, foi uma grande profissão e vai continuar a ser uma profissão futuro, então com a introdução do IVA isto deu uma grande volta, portanto é preciso muito contabilista neste momento, apesar de já haver bastantes, ainda é necessário mais contabilistas porque as empresas têm que se organizar e têm que prestar contas. Recomendações, olha, uma situação que eu gostava de saber e que não sei,
era essa comissão de normalização contabilística. Não sei se está a funcionar, se não funciona, o que é que estão a fazer, e até aconselhava a Cristina a convidar essa equipa ou alguém dessas equipas para nós estarmos a saber o que é que está a passar, porque toda a gente fala em substituir o plano de contas, foi nomeada uma comissão, mas eu não vejo resultados e gostava de saber, e como muita gente me pergunta, a mim também, o que é que eu sei sobre eles, e no facto eu não sei nada do que é que está a passar. Portanto, não sei se a Ordem tem uma palavra a dizer sobre essa comissão, mas gostava de que houvesse mais informação sobre isso. E não sou só eu, porque as pessoas fazem-me constantemente perguntas sobre isso e eu não consigo responder. Pois é, há muita gente a fazer perguntas sobre a Comissão de Normalização Contabilística, sim senhora. Vamos tentar procurar quem de direito para se sentar aqui no Contas da Hora e tentarmos perceber o que é que se passa com esta comissão, que já tomou posse há quase 2 anos. O que é que andam a fazer? Estão a fazer alguma coisa? Não estão? Qual é o problema desta comissão? Porque estamos todos ansiosos a querer ver mexidas no PGC, atualizarmos o PGC com relação a vários pontos que precisam mesmo de ser mexidos, já está completamente desatualizado e a verdade é que estamos todos com este ponto de interrogação no nosso dia a dia. A produção do Contas na Hora vai tratar disso, localizar quem então pode estar aqui para responder às várias preocupações, às várias perguntas que vão surgindo de quando em vez. Já agora há uma pergunta que eu ia fazer, uma comparação. Quando escreveu o seu livro de fiscalidade pela primeira vez e a fiscalidade hoje, são 360 graus de diferença? 360 não serão, mas foi uma grande volta. Portanto, em especial a grande volta foi a do IVA, né? A do IVA foi uma grande volta. Eu já ouvia falar, logo que eu cheguei a Angola nesta segunda fase, em 2003, eu ouvi o Presidente da República dizer vamos introduzir o IVA. E eu fiquei contente quando ouvi dizer isso, porque eu lembro que andei em 86, salvo erro, o IVA é introduzido em Lisboa, foi a melhor fase da vida dos contabilistas, foi quando se criou muito mais emprego, tudo a precisar de contabilista, e os escritórios de contabilidade ali foi uma subida terrível. Aqui também me entusiasmei um bocado com isso, não senti tanto essa subida porque já aconteceu nesta fase de crise, não é? Já depois da queda do petróleo, mas a volta, houve alguns impostos que mudaram em parte, mas não é assim tão elevado, porque no fundo o raciocínio é os impostos. Eu só conheço Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola, mas nos outros estados é certamente semelhante. Portanto, os impostos mais ou menos, dando mais volta, menos volta, são todos semelhantes, não é? Portanto, a fiscalidade existia naquele tempo, só que não se cumpria, né? O que acontecia é que não havia fiscalizações e não se cumpriam a prestação de contas. Portanto, mas houve mudanças, mas não são de 360 graus, não são. Professora, eu vou agradecer a sua disponibilidade por esta 1 hora de conversa aqui sobre as suas obras riquíssimas, que eu também já fiquei ansiosa, vou ficar à espera muito ansiosa que as obras cheguem a Angola e que o professor arranje um evento para lançar as obras todas, porque vamos querer que os livros estejam autografados, professora. Quando chegarem, o professor faz uma nota, pode enviar para o Joel e nós num programa anunciamos. Lembram-se do professor Fernando Gonçalves que esteve aqui na rubrica Biblioteca ou CPCA? Olha, os livros chegaram e vai acontecer o lançamento esta semana. Fazemos questão de divulgar, sim, e assim todos nós vamos atrás e temos a obra para a nossa consulta permanente. Ok, vou falar com eles, vou falar com a editora, a ver se eles organizam qualquer coisa, porque eles já têm organizado. Para o mais famoso angolano, o Pepe Tela, portanto, eles já têm organizado cerimónias dessas. Portanto, espero então, vou falar com eles para ver se organizam uma para mim também. Bem, pois é, nós fazemos questão, estamos aqui também já ajudar a apelar, fazemos questão que organizem também um evento de lançamento dos livros do professor Fernando Gonçalves, o eterno professor de contabilidade, fiscalidade, e tem obras que fazem muita falta no nosso dia a dia laboral. Por favor, queremos então uma cerimónia de lançamento que é para nós irmos comprar e sair de lá com o livro devidamente autografado.
Ok, com certeza, vamos acertar isso. Muito bem. Professor, continuação de boa semana laboral. Esperamos contar consigo em próximas edições do Contas da Hora. Eu vou deixar um desafio para o professor para preparar uma matéria pertinente de contabilidade, um tema assim, ao longo da formação de contabilidade que vocês têm no centro. Qual é o tema assim muito polêmico, muito importante para nós, que pode trazer para cá e detalhar em uma hora? Uma aula de contabilidade ao seu critério, o seu sumário. Vai-nos preparar um sumário e volta para Contas na Hora para dar aulas sobre o seu sumário? Pode ser, professor? Ok, com certeza, pode. Muito bem. Terei muito gosto de voltar aqui. Muito bem, professor, muito bem. Então, vamos desejar continuação de boa semana laboral e que qualquer coisa estamos deste lado para receber o professor. Ok, muito obrigado. Eu é que agradeço e boa sorte para o programa. Muito obrigada, professor. Pronto, caro ouvinte, era o professor Fernando Gonçalves, ele que veio para o espaço Biblioteca ou CPCA, o espaço reservado aos autores de livros sobre contabilidade e a apresentação destas obras. Hoje tivemos aqui então o desfile das obras do professor Fernando Gonçalves, nomeadamente práticas contabilísticas, práticas de fiscalidade e cálculo financeiro. São 3 grandes obras do professor Fernando Gonçalves que mais dia menos dia chegam ao país e vamos então ter a oportunidade de adquirir. Já deixamos aqui as sugestões que acontece a mesma cerimónia de lançamento e vamos todos comprar e sair do local com os livros devidamente autografados, que dá outro charme, né? Temos livro autografado pelo próprio autor. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Muito bem, caro ouvinte, é a edição 204 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.